Olá, futuro universitário, tudo bem? Eu sou Danilo Nogueira e hoje trago um vídeo para você para falarmos sobre moléculas polares e apolares. Então fique comigo neste vídeo para a gente aprender um pouco mais sobre esse conteúdo. Moléculas polares. Vamos entender então qual é a base do estudo das moléculas polares e apolares. Então você precisa saber sobre ligações covalentes, sobre eletronegatividade, polaridade de ligações e geometria molecular. A gente vai dar uma revisada sobre cada um desses pontos aí. Então, começando com ligações covalentes. Então, você deve saber que as ligações covalentes são aquelas ligações em que há compartilhamento de elétrons. E isso acontece quando a gente tem a ligação entre átomos de ametais com ametais, de hidrogênio com ametal e hidrogênio com hidrogênio. Então, na tabela periódica, onde é que estão os elementos ametálicos? Os elementos ametálicos são aqueles que têm mais de 4 elétrons na camada de valência e tendem a receber elétrons em ligações químicas. Então, são esses daqui, identificados com essa cor lilás, os não metais. Então, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, bromo, iodo, enxofre, fósforo. Certo? Então, cada um desses daqui são o que a gente chama de elementos ametálicos. Quando eles se combinam entre si ou se combinam com o hidrogênio, a gente diz que essa combinação é por compartilhamento de elétrons. Por quê? Porque eles querem receber elétrons na ligação química. Então, se duas pessoas, se dois entes querem receber, ninguém quer dar, então o que é que eles vão fazer? Vão compartilhar. Então, eles compartilham elétrons entre si. Entendido aí, né? Então, as ligações covalentes são essas. Então, quais são os exemplos? A gente tem a ligação entre cloro e cloro, formando um cloro gasoso. Há um compartilhamento de elétrons, eles são ametais. O cloro é ametal. Um outro exemplo é a ligação entre o hidrogênio e o cloro, o HCl, onde há compartilhamento de um elétron. Outro exemplo é o H2, certo? Em que o hidrogênio se compartilha com ele mesmo um par de elétrons. Então, aqui o que está representando é a nuvem de elétrons daquele compartilhamento, ok? Então, aqui a gente percebe que há uma nuvem mais proeminente aqui para o lado do cloro, e aí você vai entender já já o que isso significa. Então fica comigo aqui neste vídeo. Pronto, o outro conteúdo que a gente precisa lembrar é a eletronegatividade. E o que danado é a eletronegatividade? A eletronegatividade é uma medida da capacidade que um átomo tem de atrair elétrons em uma ligação. Ele toma posse daquele elétron, ele quer pegar aquele elétron na ligação. Ele é egoísta, certo? Então, existe uma escala de eletronegatividade, certo? Na tabela periódica, em que a gente tem que é essa escala aqui, onde o flúor é maior do que o oxigênio, que é maior que o nitrogênio, que é maior que o cloro, que é maior que o bromo, que o iodo, o enxofre, carbono e fósforo, certo? Então, aqui, para ficar mais fácil de você decorar, lembre da fórmula de folclore brasileiro, certo? Do folclore brasileiro a gente tem Iara e Saci Pererê. Então é assim, Fom, cloro brasileiro, Iara e Saci Pererê. Ok? Pronto, uma frasezinha mnemônica para você tentar memorizar essa escala de eletronegatividade. Então, o que significa essa escala de eletronegatividade? É que esses átomos eletronegativos, quando eles estão compartilhando elétrons com átomos menos eletronegativos, eles vão puxar para si aquele elétron. Quando ele puxa para si aquele elétron, ele vai ter próximo a ele uma densidade de elétrons maior, uma polarização daquela estrutura, daquele lado dele. É o que acontece aqui com o HCl. Percebe que ele puxa o elétron com força aqui do hidrogênio, ele termina ficando com a nuvenzinha eletrônica dele aqui maior do que a do hidrogênio. Então a gente diz aqui que ele tem uma carga parcial negativa, enquanto o hidrogênio ficou com uma carga parcial positiva. Por quê? Porque ele perdeu aquele elétron na ligação. Não chegou a perder, mas ele está mais distante, aquele elétron da ligação está mais distante dele. Ok? É exatamente isso que é a polaridade de ligação. Então, a polaridade de ligação é quando um átomo mais eletronegativo, ele puxa o elétron da ligação para si, tornando-se mais negativo, uma carga parcial mais negativa ali.
é diferente dessa situação aqui do hidrogênio, onde a gente tem dois átomos, certo? De mesmo elemento químico, onde nenhum compete com o outro em questão de posse do elétron. Então eles têm a mesma eletronegatividade. Então esse é clássico, é uma situação clássica de uma molécula, de uma ligação apolar, que no caso aqui está combinando numa molécula também apolar. Ok? Então, ligação, polaridade de ligações. Vamos lá. O outro assunto que a gente precisa entender é a geometria molecular, que tem a ver com a disposição dos átomos na molécula. E aqui eu quero que você preste atenção. Esse assunto de geometria molecular, eu fiz um outro vídeo exclusivo para ele, para lhe ajudar a entender esse assunto de geometria molecular. Então, se você não entende esse assunto, tem alguma dificuldade, você vai lá, eu vou deixar aqui o link para você ir naquele outro vídeo e assistir para aprender sobre geometria molecular, ok? Então, basicamente, ele mostra a disposição dos átomos na molécula, a estrutura molecular, né? A geometria molecular linear. A gente tem também a piramidal, a gente tem a tetraédrica, a gente tem a trigonal plana. Essa daqui do meio também é tetraédrica. Lá no vídeo eu explico exatamente como é que se chega a essa geometria. Então, se você tem dúvida nesse assunto, clica aí nesse link que eu estou deixando para você assistir essa videoaula, ok? Tá bem legal essa videoaula. É isso aí. Pronto, então, e polaridade de moléculas? De onde é que surge a polaridade da molécula? Então, ela surge da combinação entre a geometria molecular e a polaridade da ligação. Como assim? Vamos lá. Lembrando de moléculas polares. As moléculas polares são aquelas em que as ligações polares elas não se anulam. Vamos ver como é isso. Imagine essa molécula aqui, ó, do HCl. A molécula do HCl ela só tem uma única ligação, né? E o cloro ele é mais eletronegativo, segundo essa escala aqui da eletronegatividade, e termina puxando os elétrons para cima dele. E se torna uma ligação polar. Como a geometria dela é linear, certo? Então a gente tem uma molécula polar. Vai dizer uma polarização aqui dos elétrons, né? Vai criar um polo negativo naquele lado do cloro na molécula. Okay? Então uma molécula polar. Veja essa outra situação aqui de geometria piramidal, do NH3. A gente tem três ligações covalentes entre nitrogênio e hidrogênio, em que cada ligação dessa ela é polar. Por quê? Porque o nitrogênio é muito eletronegativo, então rouba os elétrons do hidrogênio. Então a gente vai ter uma quantidade, né, parte do elétron sendo empurrado para o nitrogênio, outra aqui para o nitrogênio e esse daqui também para o nitrogênio, gerando uma densidade muito grande de elétrons aqui próximo ao nitrogênio, tornando essa estrutura também uma molécula polar, o NH3. As ligações polares aqui identificadas. Um outro exemplo é da geometria tetraédrica do clorofórmio. Veja o clorofórmio, a gente tem um carbono ligado a 3 átomos de hidrogênio e um átomo de cloro. O que é que acontece aqui? O átomo de carbono ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então ele faz o quê? Puxa os elétrons para ele. Então puxa os elétrons desse hidrogênio, puxa os elétrons desse hidrogênio, puxa os elétrons desse outro hidrogênio, né? Porque são ligações polares aí para o carbono. E o cloro, por ser mais eletronegativo do que o carbono, puxa os elétrons do cloro para ele. O que acontece então é que existe uma polarização dessa molécula todinha com os elétrons concentrados aqui nessa região superior próximo ao cloro. É o caso de uma molécula polar. Okay? Veja a diferença agora com as moléculas apolares. As moléculas apolares, as ligações polares elas se anulam, certo? Ou no caso só tem ligações apolares. Então tem duas situações, ou as ligações polares se anulam ou ela é formada só por ligações apolares. Okay? Vamos lá. Entendendo isso aí. Imagina essa situação do CO2. O CO2 é uma geometria linear e a gente tem um oxigênio que ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então ele, de acordo com a escala de eletronegatividade, então ele puxa os elétrons para ele e o outro oxigênio também puxa o oxigênio para ele. São duas ligações polares, mas elas têm sentidos opostos, então elas terminam se anulando, tornando essa molécula apolar, porque as ligações polares se anulam. Okay? O outro exemplo está aí, do BF3. BF3. A gente tem três ligações
covalentes, polares também, porque o flúor é mais eletronegativo do que o boro, então ele vai puxar, ó, puxa para o lado do flúor, esse outro aqui puxa também para o lado dele, então fica duas ligações polares aqui, mas esse flúor aqui, ó, joga para cima compensando. Então imagine se a gente olhasse assim como se fossem vetores, certo? Então a gente tem que o flúor para esse lado aqui e para esse surgiria uma resultante aqui para baixo, né? Puxando elétrons aqui para baixo, só que esse outro flúor puxando aqui para cima, ele termina roubando os elétrons para cima também e torna a molécula apolar. A mesma situação acontece aqui na geometria tetraédrica aqui do CCl4, do tetracloreto de carbono. O que a gente percebe? O cloro puxa elétrons do carbono, puxa esse outro cloro também puxa, esse outro cloro também puxa. Termina gerando uma resultante que é para baixo. Só que existe esse outro cloro aqui em cima do carbono puxando ele para cima. Então ele termina anulando aquele efeito. Então torna que a molécula aqui ela é apolar. Então perceba que para definir se a molécula é polar ou apolar, a gente precisa combinar tanto conhecimento de geometria molecular com o conhecimento de polaridade de ligações. Quando a gente faz a combinação de todos, a gente consegue ver se a molécula é polar ou apolar. Percebeu? Vamos lá. Outro exemplo aqui, ó, no caso de apolar, é a estrutura do oxigênio, por exemplo, estrutura biatômica, né, em que por ser formado por mesmo elemento químico, a gente não tem diferença de eletronegatividade, então a molécula termina sendo polar, porque a molécula termina sendo apolar, porque a ligação é apolar. Ok? Então, resumindo, moléculas polares e apolares, a gente tem, ó, primeiro, que verificar a geometria molecular, verificar se há átomos muito eletronegativos na estrutura e se as ligações polares se as ligações polares não se anularem, então a molécula termina sendo polar. Foi isso que a gente viu nessa videoaula, não é isso? Ok, vamos à frente. Vamos falar agora de polaridade de moléculas orgânicas. Então, o que são moléculas orgânicas? Primeiro, moléculas orgânicas são aquelas em que há cadeias carbônicas, certo? Enormes cadeias carbônicas, cadeias de união de átomos de carbono com átomos de oxigênio, nitrogênio, enxofre, cloro, flúor, certo? Então, botei aqui alguns exemplos, por exemplo, desse álcool aqui, butanol, em que a gente tem a cadeia carbônica, ó, de carbonos, certo? Com hidrogênio, mas tem essa estrutura aqui, ó, do OH, ou seja, tem um átomo de oxigênio, né? Temos essa daqui também, a propanona, átomos de carbono ligados a átomos de oxigênio. Aqui também, ó, um álcool, átomos de carbono ligado ao outro oxigênio aqui. Então perceba que as cadeias carbônicas elas podem estar ligadas com átomos eletronegativos, como oxigênio, nitrogênio, enxofre, cloro. Esses átomos eletronegativos é quem polariza a molécula, pelos mesmos motivos. Eles são eletronegativos, puxam os elétrons para si, termina polarizando aquela estrutura daquela molécula. Okay? O mais interessante aqui é o seguinte, você tem que ficar atento, é que as moléculas as ligações entre carbono-carbono e carbono-hidrogênio, elas são fracas em termos de polaridade. Então, a molécula orgânica em si, quando ela não tem átomos eletronegativos, ela tende a ser apolar. Quando esses átomos de oxigênio eles estão na molécula, ela termina polarizando aquelas moléculas. Percebe? Então, por exemplo, aqui são exemplos de algumas estruturas polares. Então, ó, quanto mais átomos eletronegativos presentes, mais polar é a molécula orgânica. Então ela tende a ser apolar, mas quanto mais átomos eletronegativos, mais polar ela tende a ser. É o exemplo, por exemplo, da vitamina C. Veja a vitamina C, a estrutura dela. Veja quantos átomos de oxigênio tem na estrutura dela. Tem vários. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de oxigênio na estrutura dela, que todos esses átomos bastante eletronegativos puxando os elétrons da ligação carbono, oxigênio, puxando para ele, polarizando aquela ligação, aquela molécula. Quer ver outro exemplo? A vitamina B, as vitaminas do complexo B. Veja só a quantidade de oxigênio e nitrogênio, né, átomos eletronegativos presentes na molécula. Para cá. Tem esse outro, esse aqui, o oxigênio, nitrogênio,
nitrogênio, oxigênio. Então tem vários átomos eletronegativos, o que faz com que essa estrutura aqui, a vitamina B, ela seja uma molécula polar, ok? Vamos lá, continuando. Moléculas com grandes cadeias carbônicas, elas tendem a ser apolar, como falei antes, ok? Então é o exemplo aqui da vitamina K, certo? A vitamina K, ó, perceba aqui, ela tem oxigênio, mas o fato, mas o fato dela ser grande, ela ser bastante grande e formada na grande maioria por ligações de carbono-carbono e carbono-hidrogênio, ela termina se tornando apolar. Então essa estrutura, quando a gente bota esses colchetes aqui, quer dizer que só essa estrutura aqui do meio, ela se repete mais 3 vezes. Então é uma molécula grande, certo? Com pouco átomo de oxigênio, um átomo eletronegativo. Isso torna a molécula apolar. Então, resumindo, polaridade de moléculas orgânicas. Átomos eletronegativos polarizam as moléculas orgânicas. Quanto mais átomos eletronegativos, mais polar é a molécula orgânica. E moléculas orgânicas de cadeia longa tendem a ser apolares. Então, essas são as sacadas, é isso que você precisa levar para a sua prova, é isso que você precisa saber para fazer as provas de Enem e vestibular. Ok? Bom, pessoal, chegamos ao final desta videoaula, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu comentário no blog ou aqui no YouTube, dependendo de onde você esteja assistindo esse vídeo. Se cadastre também em nossa lista de e-mails e não se esqueça também de inscrever-se no nosso canal para você receber as novidades e as videoaulas que eu te mandarei. Ok? Então, grande abraço e até o próximo vídeo.